de que nós estejamos necessitados. Nas segundas-feiras, a gente faz o estudo do livro Fonte Viva. E a lição da noite de hoje, não sei, não existem coincidências, né? Mas de acordo com a evolução do livro, nessa semana caiu essa lição intitulada O Justo Remédio, que Emmanuel vai comentar uma passagem da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E antes da gente entrar no estudo desse versículo, que vai ser comentado por Emmanuel, eu queria que a gente entendesse como Paulo, o que ele sentia, o que ele estava vivendo no momento em que ele escreveu para os Tessalonicenses o versículo que nós vamos estudar na noite de hoje. Quando a gente recorre ao livro Paulo e Estevão ou ao Atos dos Apóstolos, a gente tem ali muitos detalhes da vida de Paulo narrados. E especialmente o dessa epístola está narrado em Paulo e Estevão, porque era um momento importante na vida de Paulo. Ele tinha se instalado na cidade de Corinto, que era a cidade onde havia morado Abigail, a sua noiva amada, que já havia partido para o plano espiritual. Ele vai então, saindo da Grécia, onde ele havia tentado de todas as formas fazer a fundação de uma igreja, de uma comunidade que pudesse estudar os ensinos de Jesus. E na Grécia ele não tem sucesso, ele fica algum tempo em Atenas, mas ele percebe que aquela atmosfera era uma atmosfera de muito conhecimento, mas ainda muito endurecida a mensagem de amor de Jesus. Então ali ele tem o seu primeiro fracasso. Ele não consegue fundar uma igreja, um núcleo que pudesse dar sequência à sua obra, aos seus ensinos, ali naquela cidade. Então ele, muito abatido, um pouco adoecido por causa das lutas da vida, ele chega à conclusão, após um convite que é chegado por um dos seus auxiliares mais diretos, para se mudar para a cidade de Corinto, porque lá já estava um casal que era muito querido de Paulo, que era Áquila e Prisca, que foram os primeiros que tiveram contato com Paulo logo após a sua conversão. Então ele vai para Corinto, renova ali suas esperanças, faz uma viagem de 60 quilômetros a pé, aproveitando aquela viagem para parar nos locais mais humildes e conseguir ensinar ainda alguma coisa. E ele chega em Corinto e começa a frequentar a sinagoga que existia na cidade. E lá na sinagoga ele já estava de volta com aquele poder de persuasão, de envolvimento que ele tinha através da palavra. Então ele começa a pregar ali na sinagoga, a fazer os seus estudos, a trazer os seus ensinos. Num primeiro momento, todos aqueles religiosos que ali estavam aceitaram aquelas novas interpretações, até que Paulo começa a confrontar a lei de Moisés com os ensinos de Jesus. E nesse momento, o orgulho daqueles fariseus que ali estavam falou mais alto, e eles, não podendo admitir Jesus como alguém superior a Moisés, expulsam Paulo da sinagoga. E ele, abatido com aquela situação que havia acontecido em Atenas, é socorrido ali, porque as pessoas até queriam partir para a violência, devido à incompreensão que tinham acerca da sua palavra. Ele é socorrido por um romano, e esse romano oferece uma casa para que eles pudessem fundar uma igreja na cidade de Corinto.
Então ele funda essa igreja, esse casal de amigos, Áquila e Prisca, ficam à frente da igreja, dos trabalhos assistenciais, juntamente com outras duas senhoras que eram muito próximas a ele, uma delas mãe de João Marcos o evangelista. Então, eles ficam ali à frente da igreja e Emmanuel descreve que maravilhas espirituais começaram a acontecer na igreja de Corinto. E a gente se pergunta por quê? Ele descreve assim: frutos mais ricos de espiritualidade superior começam a acontecer ali. Vários fenômenos mediúnicos, fenômenos de cura acontecem dentro da igreja de Corinto, porque o ambiente era propício, porque aquela comunidade foi fundada com a caridade fraternal mais pura, com as intenções da alma mais pura, que era passar o ensino de Jesus e viver de acordo com o seu exemplo. Então aquela igreja estava sendo muito abençoada, mas determinada noite, Paulo começa a receber vários pedidos de outras igrejas, de outras localidades, aquelas comunidades que ele tinha um sentimento muito profundo de amor por todas aquelas igrejas que ele tinha fundado. E começam a chegar mensageiros de diversos locais pedindo auxílio, porque já estavam passando por muitas dificuldades, já tinham perseguições, já tinham intrigas entre eles, porque cada um interpretava à sua forma os ensinos de Jesus. Então começaram a haver muitas divergências e todos solicitavam a presença de Paulo. E ele, sem condições de atender a todos, devido à distância, aos custos da viagem, à sua saúde que estava sempre debilitada devido aos esforços que ele fazia, sem condições de atender a todos, Paulo vai muito abatido para a igreja de Corinto, e ao final dos trabalhos daquela noite, ele ficando sozinho, ele faz uma oração muito sincera, banhada em lágrimas, e Jesus vem ao seu encontro. E Jesus vai ali naquele momento confortar Paulo e dizer a ele que não é a presença que mais importaria, que ele poderia utilizar os poderes do Espírito para atender a todos os chamados. E o próprio Jesus fala para Paulo começar a escrever suas cartas e promete um auxiliar a Paulo. Ele diz que a partir daquele momento, Estevão, que era aquele cristão que foi perseguido por Paulo, o primeiro mártir da igreja cristã, Estevão estaria mais próximo a Paulo, transmitindo todo o pensamento de Jesus para Paulo. Então Paulo enviaria as perguntas, Estevão responderia, auxiliando Paulo a redigir as suas cartas. E a partir daquele momento, Paulo sente um alívio, uma nova esperança, porque o próprio Jesus tinha achado a solução para que ele pudesse estar presente em todas aquelas comunidades que ele tinha fundado. Então as cartas de Paulo, e essa é a primeira epístola, porque logo no dia seguinte dessa oração e dessa fala de Jesus a Paulo, chegam mensageiros de Tessalônica pedindo o socorro de Paulo, porque estavam tendo muitas intrigas, muitas confusões, e Paulo já começa a utilizar esse recurso. Então essa é a primeira epístola que Paulo escreve,
de acordo com o livro Paulo e Estevão. E Paulo, ele, na sua sabedoria, ele sempre que escrevia as suas cartas, ele escrevia em conjunto. Ele sempre chamava 2 ou 3 auxiliares para estarem com ele, porque ele entendia que se faltasse nele recursos espirituais para entender a proposta que estava sendo feita do mundo espiritual para ele, os pedidos, a comunicação em si, o próprio Estevão acharia recursos em algum dos seus auxiliares. Então essas cartas, a maioria delas, eram escritas em conjunto por todos aqueles que trabalhavam mais diretamente com Paulo. E nessa carta aos Tessalonicenses, ele vai falar: quanto à caridade, quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Então, naquele meio de desavença e discórdia, Paulo dá esse conselho, e Emmanuel vai trazer para a gente todo um estudo dessa única frase, desse único versículo, mas que abre para a gente um leque de possibilidades, uma verdadeira trajetória de serviço que nós precisamos implantar e que às vezes vai demorar várias reencarnações, para que a gente entenda e pratique a caridade fraternal que Paulo propõe a esses irmãos. Emmanuel começa dessa forma: em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas, que imploram socorro e solução para diversos problemas. É muito normal que nós ou venhamos à casa espírita em busca de alguma resposta ou de alguma solução para os problemas que estamos atravessando, ou que durante as nossas orações, ao acordarmos ou ao nos deitarmos, a gente tenha essas questões, a gente faça essas consultas ao mundo espiritual, buscando respostas para as nossas perguntas mais íntimas. Então todos nós, em algum momento, utilizamos esse recurso. E ele vai trazer uma série de situações. Quem de nós não se reconheceria em pelo menos alguma dessas situações que Emmanuel traz? Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato, que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante é o chefe de serviço, insensível e contundente. Então, quem de nós nunca chegou com uma dessas situações buscando, na doutrina espírita, no Consolador prometido, uma resposta que pudesse, ao mesmo tempo, aliviar o nosso sofrimento e conduzir os nossos passos? Só que Emmanuel continua: contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. Então, a resposta, ela já é conhecida para todas essas situações que ele descreveu e outras mais que não foram trazidas no texto. A solução já foi
divulgada há 2000 anos. E a solução é o emprego da caridade fraternal, é o amai-vos uns aos outros. Mas a gente insiste em tentar buscar atalhos ou em tentar adiar o nascer de um sentimento que não tem como a gente fugir. Porque se uma coisa é certa, é a nossa evolução. É que nós devemos um dia chegarmos à perfeição relativa, é claro, que aquela perfeição que nos é concedida enquanto criaturas. E chegando a essa perfeição, o amai-vos uns aos outros vai ser cumprido integralmente. Mas nós ainda relutamos. A gente ainda quer fazer as considerações pessoais acerca de quem merece, quem não merece, quem faz por onde, quem não faz, sem abranger esse sentimento para o maior número possível de pessoas. Quando muito, a gente deixa restrito a um círculo muito pequeno de pais e filhos, de irmãos, aqueles laços consanguíneos mais fortes que temos. Geralmente limitamos o amai-vos uns aos outros a esse círculo. Mas Emmanuel continua: a caridade fraterna é a chave de todas as portas para a boa compreensão. E ele traz em alguns outros livros, Emmanuel comenta essa mesma passagem, esse mesmo versículo, no livro Pão Nosso também. E ele vai dizer lá no Pão Nosso que toda obra que a gente começa com a intenção generosa, honesta, querendo beneficiar o outro, toda obra conta com o auxílio do mundo espiritual. E que se às vezes essas obras, elas não vão para frente, elas não têm a sequência que deveriam, se em um determinado momento a coisa desanda, não é por falta de auxílio do plano espiritual, porque auxílio todas elas têm. Então qualquer iniciativa que a gente faça a partir de agora, querendo beneficiar, querendo espalhar de uma forma generosa a mensagem do Cristo, ou querendo fazer com que o maior número de pessoas se sinta acolhido, tenha direitos preservados, qualquer obra, ela vai contar com a assistência da espiritualidade superior. Só que quando essas obras sofrem algum tipo de problema, geralmente, ele vai dizer lá no livro, é porque está faltando a caridade fraterna. E não adianta a espiritualidade superior tentar interferir no andamento da obra, porque não existe vibração, não existe condições vibratórias para que a equipe espiritual possa apaziguar aquela situação. Então era o que acontecia nas outras igrejas em que Paulo fundou. Quando começa a faltar a intenção de trabalhar, de servir, e começa a sobrar críticas ao trabalho do outro, desconfiança, competição, quando falta o trabalho, o espírito de serviço, e sobra críticas, ali está faltando a caridade. E ali existe, apesar do amparo espiritual, ali existe uma ruptura, como houve nas outras igrejas. Quando Emmanuel fala das maravilhas espirituais em Corinto, é porque ali havia unidade de intenção, de sentimento. Então ali a espiritualidade achava todos os meios, todas as vibrações mais propícias
a todo tipo de auxílio que eles estivessem precisando. Porque é diferente um ambiente onde existe competição de um ambiente onde existe a intenção de auxiliar sempre, de servir, onde ninguém quer se destacar na tarefa, mas cada um entende a importância do seu papel e busca cumprir esse papel com a maior seriedade, o maior compromisso, a maior responsabilidade e o maior amor, acima de tudo. Emmanuel continua: o discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. Então, nos ambientes em que nós nos encontramos, a nossa disposição inicial deve ser a de servir. Mas geralmente a gente entra com essa disposição, focados no nosso papel, nas nossas responsabilidades, nas nossas obrigações. Mas em pouco tempo, nós começamos a prestar mais atenção no papel do outro, no serviço do outro, do que no nosso. Nós deixamos o nosso trabalho de lado para prestar atenção no trabalho do outro. Às vezes para querer tomar a posição do outro, ou querer um tipo de destaque maior do que aquele que nós merecemos. Quando a gente analisa a trajetória de um espírito como Paulo, que a princípio, ainda como Saulo, que era ali um doutor da lei, ele buscava todo tipo de reconhecimento do seu povo, dos homens da sua raça. Quando ele toma contato com o Evangelho, ele faz questão de não aceitar essas situações de idolatria, de um reconhecimento além daquilo que ele fazia por merecer. Em diversas ocasiões, ele pede para não ser colocado em pedestais. Em uma ocasião em que ele chega e realiza uma cura em uma cidade, e ali ele é tratado como um deus, começam a chamá-lo de Apolo, ele rasga as suas vestes para demonstrar que ele era humano, que ele era de carne e osso. E ele vai trazer para a gente, em algumas passagens, exatamente a expressão espinho na carne, dizendo que ele não revela qual é o seu espinho, qual a sua dificuldade, mas que ele passava por dificuldades íntimas, que ele, como qualquer um de nós, tinha desejos ainda humanos, tinha dificuldades íntimas a serem vencidas, a serem superadas. Então ele fazia questão de não querer os postos de destaque, mas ele também não era aquele que ficava se esquivando do trabalho. Ah, quem sou eu? Coitadinho de mim, eu não valho nada, não sirvo para nada. Esse é o discurso daquele que não quer se comprometer, daquele que não quer modificar-se. Então é mais fácil você destacar a sua imperfeição do que você buscar se capacitar, se aperfeiçoar no trabalho. Com as mãos calejadas, com suor no rosto. Então Paulo nunca teve essa atitude de nenhum dos dois extremos, nem de colocar-se acima daquilo que ele sabia que não era, e nem de rebaixar-se para se esquivar do trabalho. E quantas vezes a gente deixa uma atividade, uma tarefa,
porque a gente se acha incapaz para aquilo. Agora, será que se aqueles 12 homens simples que Jesus requisitou para o trabalho soubessem, tivessem a noção da responsabilidade que estava nas suas mãos, da grandeza do trabalho, será que eles tinham aceitado? Ou eles tinham utilizado essa desculpa? Quem sou eu para estar do lado do mestre, para trabalhar em nome dele, para curar em nome dele? E se naquela ocasião a gente não achasse ninguém disposto a dar sequência? Não que Jesus precisasse de auxiliares, porque o Cristo podia passar a sua mensagem independente de ter 12, de ter um, de não ter ninguém ao seu lado. Ele poderia, mas por acréscimo de misericórdia, ele dá essa oportunidade de trabalho para aqueles 12. E esses 12 foram sendo multiplicados. Esses 12 se capacitaram, capacitaram outros, que capacitaram outros, até chegarmos aos nossos dias, para a gente dizer que somos menos capazes do que eles, que não podemos estender a caridade fraternal, que não podemos nos envolver em algum tipo de trabalho, que seja um trabalho assistencial, que seja um trabalho educativo, esclarecedor. Hoje em dia as possibilidades são tão grandes. Podemos usar os poderes do Espírito, que hoje se ampliaram muito com a internet. Porque se Paulo utilizava cartas, hoje nós podemos utilizar a internet para veicular coisas boas, estudos, palestras, divulgar a doutrina espírita, consolar as pessoas. Então os poderes do Espírito se ampliaram hoje. A recompensa de semelhante trabalhador efetivamente não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Então não trabalhe esperando o reconhecimento, esperando as glórias do mundo, esperando surtir efeito. Porque pode ser que o que você está semeando hoje só vai germinar quando você já não estiver aqui mais fisicamente para ver. Mas ela precisa ser semeada. Não quer dizer que você vai colher frutos ainda nessa existência. Mas os frutos, eles são sempre colhidos no tempo certo, mesmo que não estejamos aqui mais fisicamente, certamente no plano espiritual, todo fruto, toda semente que nós tivermos plantada aqui será colhida. Agora, essa palavra que Emmanuel utilizou no primeiro parágrafo, servir, a gente pode estendê-la um pouco mais. O serviço ao lado do amor. Então nós somos admitidos à presença do Divino Mestre para aprender a amar. Talvez a gente precise do serviço para que a gente possa começar, para que a gente possa dar os primeiros passos e entender a alegria de poder servir. Quando nós temos esse privilégio de poder auxiliar e não estarmos mais na condição
de sermos sempre os pedintes, sempre aqueles que precisam de auxílio, mas que nós já demos um passo além, porque nós já temos a condição de servir. Seja ouvindo, seja consolando, esclarecendo, orando por alguém, ofertando algo material que esse alguém esteja precisando, ou seja, só servindo como exemplo. Tudo isso é serviço, que ao passo que vai, à medida que vai amadurecendo, vai se tornando amor. E Jesus nos falava que os seus discípulos, eles seriam conhecidos por muitos se amarem. É isso o que torna conhecido o discípulo verdadeiro, aqueles que muito se amam. E isso está intimamente ligado à caridade fraternal. Ontem eu lia um texto do Emmanuel que está no livro Antologia Mediúnica do Natal. E esse texto eu achei interessante, que ele falava que naquela frase, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, ali estava contido todo o programa da Boa Nova, toda a mensagem de Jesus. E ele separa ali essa frase, esse único versículo, em 3 tópicos, mostrando para a gente o porquê ali estava encerrado, estava contido todo o programa de vida de Jesus. Porque quando ele falava glória a Deus nas alturas, ele dizia assim, vou pegar a leitura aqui, não tem como eu compartilhar, mas eu tenho ela aqui. Significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Então, o glória a Deus é a entrega que nós devemos fazer das nossas vidas a Deus, ao Criador. Paz na terra, ele vai dizer que isso traduz a fraternidade, exatamente o mesmo que Paulo vem nos trazer na noite de hoje, a caridade fraterna, que nós devemos ter para com todas as criaturas, e boa vontade para com os homens. E Emmanuel vai falar que essa boa vontade é o nosso espírito de serviço. Então, em um versículo, em uma única frase, ele fala da nossa consagração a Deus, ele fala da necessidade da caridade e ele fala especialmente da necessidade de serviço. E Emmanuel continua: como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama em nome de Jesus está semeando para a colheita na eternidade. Não busque os resultados hoje, mas também não desfaleça diante da tarefa a ser cumprida. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. E, analisando um pouco essa frase, eu lembrei de uma passagem no livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, em que em nosso lar eles recebem a visita de um espírito já muito evoluído. Ele já era tão desmaterializado que foi preciso uma espécie de doação de fluidos para que ele se materializasse em uma tela na cidade de nosso lar. E ele se materializa da cintura para cima, e ali diversos trabalhadores que iam começar a tarefa
seja de auxílio a alguma casa espírita, auxílio a um determinado grupo de pessoas, eram tarefeiros de nosso lar. Eles começavam a fazer perguntas para esse espírito, que era chamado Asclépios, e ele ali, para responder, ele desenrolava um pergaminho das escrituras sagradas do Evangelho e respondia. E é interessante que em determinado momento André Luiz fala que uma das pessoas que trabalhavam diretamente com ele ali, essa moça faz uma pergunta, né, pedindo um esclarecimento, uma ajuda, né, o que ele poderia falar para ela que pudesse auxiliá-la naquele trabalho novo que ela ia começar aqui na crosta terrestre. E ele vem falar exatamente esse versículo que a gente está em torno dele na noite de hoje. Ele vem falar: quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E ele faz essa leitura e André Luiz faz um comentário que ele ficou assim, sentindo como se tivesse uma lacuna, alguma coisa faltando, ficou todo mundo sem graça com aquela resposta tão curta, porque a gente está acostumado, quando alguém chega com alguma pergunta, a desfiar ali um rosário, né? Querendo convencer, querendo mostrar para a pessoa que nós sabemos. E ele foi sucinto, ele foi objetivo, porque já é um conhecimento que deveríamos ter. Então ele fala que apesar de ter ficado encantado com a presença, as respostas causavam estranheza. Mas aí Emmanuel está nos falando exatamente isso. Não adianta a gente ir buscar no outro a resposta que nós já conhecemos. Então não importa se o outro é sucinto ou não. Na maioria das vezes, nós já sabemos a resposta para as nossas perguntas. A gente só não quer se comprometer em executá-la. E ele finaliza assim: cada espírito possui um roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda, no caminho que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Então todos nós já sabemos, agora só falta fazer. Que Jesus nos inspire, que Ele tenha misericórdia das nossas dificuldades e continue sempre ao nosso lado, como roteiro, como farol, como guia, como irmão, e especialmente nesse período em que nós comemoramos o nascimento dele aqui na Terra, que a gente possa parar e refletir o que estamos fazendo com a mensagem que ele veio nos trazer. Uma ótima noite a todos. Jesus ampare e proteja todos nós.